Nossos ancestrais viviam dos vegetais que colhiam e dos animais que caçavam. Analisando os ossos de animais encontrados nos acampamentos daquela época, é possível identificar os animais que eram caçados. Esses animais eram completamente desossados e toda a carne era consumida. Marcas de instrumentos feitos de pedra lascada aparecem nos ossos. Os ossos propriamente ditos também eram usados para confeccionar instrumentos como cabo para lâminas e anzóis. Tudo isso leva a crer que nossos ancestrais tinham um bom conhecimento prático dos componentes do esqueleto de suas presas. Na maioria dos animais caçados naquela época, como pequenos mamíferos e ursos, e até mesmo nos lobos, que se transformaram nos cães domésticos, o esqueleto de exemplares dos dois sexos são muito semelhantes. Entretanto, existe um único osso que está presente nos machos e não existe nas fêmeas. Esse osso é chamado de báculum. Em um cão grande, esse osso tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento e quase 1 centímetro de diâmetro. Esse osso também é chamado de osso peniano. Ele está localizado no interior do pênis do animal e durante a ereção tem a função de dirigir o pênis para o exterior do abdômen e mantê-lo ereto. A maioria dos mamíferos placentários possui esse osso, apesar de existirem exceções, como o cavalo. Nos primatas, só existem 2 grupos de macacos que não possuem o báculum. Nos nossos parentes mais próximos, como o gorila, o chimpanzé e os bonobos, o báculum está presente. O ser humano é uma exceção, pois não possui báculum. No nosso caso, o esqueleto de uma mulher e o de um homem possuem exatamente os mesmos ossos, e só é possível saber o sexo de um esqueleto analisando o tamanho e a proporção entre os ossos. Nossos ancestrais mais antigos, até 10 milhões de anos atrás, possuíam o báculum, que desapareceu ao longo do tempo. Sabemos é que os hominídeos mais recentes já não possuíam o báculum. É possível que os homens primitivos tenham reparado a diferença entre os esqueletos dos animais que caçavam e os esqueletos humanos. Ou seja, tenham reparado que nos animais que caçavam, esqueleto de fêmeas e machos podem ser identificados pela presença do báculum, e essa distinção não é possível nos humanos. Foi com base nessa conjectura que um biologista especializado em evolução e um estudioso de textos hebraicos antigos propuseram uma interpretação alternativa para o mito da criação descrito na Bíblia. No Gênesis é relatado que depois da criação de Adão, uma costela foi retirada e a partir dela Deus criou Eva. Eu aprendi assim e me lembro bem do dia que descobri que o homem e a mulher têm exatamente o mesmo número de costelas. Analisando os textos em hebraico antigo do Velho Testamento, esses cientistas observaram que a palavra que foi traduzido como costela, tselá, também é usada ao longo da Bíblia para descrever a parte lateral de uma montanha, a estrutura que suporta um edifício, o suporte de uma árvore ou as placas de madeiras usadas para construir uma porta. Ou seja, tselá poderia denominar outro osso do corpo do homem. Além disso, em outra passagem do Gênesis, está descrito que Deus, depois de retirar o osso, fechou a carne de Adão, deixando uma cicatriz. O que esses pesquisadores sugerem é que talvez o mito original descreva a retirada do báculum de Adão, e não uma costela, e Eva teria sido produzida a partir do báculum. E a cicatriz deixada em Adão corresponde ao rafé, aquela cicatriz que existe na parte inferior no pênis humano. O rafé surge durante a formação do pênis e não existe nas meninas. Essa possível interpretação do texto do Gênesis não pode ser comprovada, mas ela explica alguns fatos.
Primeiro, o número idêntico de costelas nos dois sexos. Segundo, a falta de báculo no homem e sua presença nos machos de diferentes espécies conhecidas por nossos ancestrais. Terceiro, a presença do rafé no pênis dos homens, que é exatamente a cicatriz que seria deixada se um cirurgião decidisse retirar o báculo do pênis de um animal. Finalmente, o báculo, ao contrário da costela, é relacionado à reprodução da espécie. Além disso, essa explicação tem viés feminista. Deus, ao criar Eva a partir do báculo de Adão, não só tornou Adão mais semelhante a Eva, ambos sem báculo, mas tornou o homem mais dócil e frágil, incapaz de contar com o osso para garantir sua ereção.